Salve, salve, rapaziada, começando mais um vídeo aqui, 2025 aí, começando com muita arte, muito foco. E é o seguinte, hoje eu venho aqui trazer um vídeo um tanto diferente, apesar de ser do mesmo assunto que eu trato nesse canal que é grafite, mas hoje eu venho aqui responder algumas perguntas que eu tirei lá do meu Instagram. Caso você não me segue, eu já vou deixar aqui, mas Hobbygraf, e venho contar um pouco aqui sobre exatamente o que está na legenda. Como se tornar um grafiteiro em 2025. Aqui vai ter um pouco de opinião pessoal, mas também eu quero compartilhar principalmente da cultura que já é o grafite, que é algo que é inevitável, ninguém vai mudar. Somos muitas pessoas que fazem parte dessa cultura e é algo inevitável de poder mudar. Apesar de muitos quererem quebrar certas regras, entre aspas, mas é uma cultura muito bem vivida, muito forte e que tem muita gente boa. Mas enfim, a primeira pergunta na verdade são duas em uma, então vou responder uma de cada vez. Mas a primeira pergunta é: como surgiu a história do grafite? Eu vou fazer um resumão porque, primeiro de tudo, para uma pessoa conhecer mais sobre o grafite, além de querer viver pintando na rua, é pesquisar, entender a história. Mas o resumo do grafite basicamente é o seguinte: o grafite começou como uma expressão artística e é até hoje que sempre ocorreu em espaços públicos. Nas periferias de Nova York, na década de 70, jovens manifestaram suas lutas sociais por meio do grafite e impulsionaram a arte. O grafite surgiu em meio a movimento da contracultura, como críticas aos padrões impostos do fazer arte. E até hoje a gente vê que isso acontece. Então, o grafite ele basicamente tá aí para incomodar. O grafite não se trata somente daquele desenho bonitinho, daquele personagem colorido. Ele vai muito além. Ele é uma crítica, ele é um movimento para você mostrar que você tá aqui, que você tá vivo e você vai marcar a cidade, você vai fazer com que a cultura esteja ativa na sua cidade. Aqui a gente tem umas referências brasileiras que estão na internet, mas lógico, o mundo não gira em torno deles e hoje em dia temos muitos artistas que são boas referências no Brasil para se seguir. Atualmente, o Cobra, o Gêmeos e o Crânio são referências do Brasil na internet e sim, eles têm um mérito, cada um tem seu rolê e são uma galera bem da hora, bem foda, porém vai de época, cada um tem sua referência. Eu mesmo tenho várias outras referências que eu curto bastante. E se você começar a pesquisar sobre o grafite, se você é leigo e começar a pesquisar, você também vai ter suas referências, porque isso é pessoal. Mas no geral foi assim que começou o grafite, na década de 70, em Nova York, com muitos artistas querendo protestar, querer fazer uma crítica, querer aparecer com seu nome, saber que fez sua marca na cidade. E foi essa a ideia e ela existe até hoje. Ela é a raiz dessa causa. E a segunda pergunta é o que me motivou a fazer. Então, basicamente eu desenho desde criança. Eu entrei nessa cultura meio que errada e eu já vou explicar. Mas eu entrei de qualquer forma. Eu peguei 2 latas, escolhi um muro e comecei a pintar. Fui pra casa e já se achando grafiteiro. Mas não é assim. A gente tem que estudar, a gente tem que entender. Mas eu basicamente comecei do nada, não era muita intenção. Por mais que eu saí de casa em mente falando, se eu curtir meu desenho, eu nunca mais vou parar. Isso é uma realidade que eu nunca mais parei, eu faço grafite até hoje. Mas o grafite entrou na minha vida de uma forma bem aleatória. Não considero que eu faço há tanto tempo, apesar de eu desenhar há muito tempo. Mas no grafite mesmo eu entrei há pouco tempo, que eu sigo a cultura da forma certa, respeitando. Foi basicamente assim, foi aleatório. Um dia eu achei 2 latas em casa e tava no TED e falei, vou pra rua pintar. E fluiu. A segunda pergunta meio que eu já respondi, mas é de onde veio meu gosto por grafite. Então, depois dessa primeira experiência, eu comecei a puxar na internet, sem ao menos ter puxado a história ainda, mas eu comecei a pesquisar artistas, comecei a ver qual que era o desenho de cada um, copiei muita gente, lógico, porque no começo a gente quase não tem pra onde ir, até entender o que se trata, até entender o que você quer, mas meu gosto pelo grafite veio assim, pela curiosidade de entender o que estava acontecendo, apesar de ter começado errado, mas foi assim, tive curiosidade, fui atrás, tropecei muito, fiz coisa que não devia e aprendi com outras pessoas, me consertei e a gente segue buscando evolução. Separei uma pergunta aqui bem bacana, que é do Snoopy.
disse assim: como é o acesso de material hoje em dia na sua cidade? Então, desde quando eu comecei o grafite, e há muitos anos, na verdade, o acesso é sempre o mesmo. Não tem nenhum diretamente para spray de grafite ou coisas direcionadas a grafite. A gente tem aqui na cidade tinta, latex comum para parede. Temos aí as lojas de tinta para comprar, mas spray mesmo a gente não tem. Eu comecei do zero lá com o spray tradicional, o spray de uso geral. O desenho saía tudo todo, escorria tudo até pegar as manhas, mas acesso mesmo a spray de grafite para minha cidade. Para quem não sabe, eu sou do interior de Minas, numa cidade de 15 mil habitantes. O acesso para spray é zero. A gente tem que pedir na internet, tem que pesquisar bons preços, ou pelo menos os mais baratos, qual é a realidade do frete e pedir. Esperar alguns dias para poder chegar, porque aqui tem zero. Inclusive, eu mesmo quando estou na rua e chega alguém curioso perguntando sobre, nem imagina quanto é grande as opções de spray para grafite, o quanto de cap que a gente tem diferente, porque normalmente uma lata de uso geral é uma só que a pessoa se mata apertando para pintar, enquanto no grafite a gente tem vários tipos de cap para poder pintar, vários traços. Quem me para na rua para perguntar, que quer saber, tem a curiosidade de aprender, eu mostro, explico, e essa é a nossa realidade aqui. É algo bem diferente. Eu sou o único artista da cidade no quesito de ir pra rua, pintar mesmo, fazer o grafite, mas é assim que eu sigo. Tem uma quarta pergunta aqui que na realidade eu já respondi, mas eu vou relembrar aqui, que é como eu comecei no grafite. E como eu falei, eu tava um dia entediante em casa, tinha um spray amarelo e um preto de uso geral em casa, não sei porquê, pedi pra minha mãe, ela deixou e eu simplesmente saí pra rua, escolhi um muro abandonado e falei, vou pintar. Eu tenho vídeo disso, nunca postei, pode ser que um dia eu faça algum documentário ou mostre esse vídeo na íntegra, eu tenho um vídeo até hoje, mas eu basicamente fiz o desenho e antes mesmo de eu começar o desenho eu pensei, se eu gostar desse desenho eu não quero parar, eu quero entrar nesse mundo, evoluir, buscar técnicas novas, estilos novos, e foi o que aconteceu. Vamos para a quinta pergunta aqui, e é o seguinte, a pergunta é: qual foi o seu maior desafio até hoje em questão do grafite mesmo e tal, das vivências? Mas o meu maior desafio é continuar. Muita gente vê na internet grafiteiro pintando, mostra tudo bonitinho e tal, mas na verdade o grafiteiro não é só isso, gente. Você aí que é novo, que quer começar, o grafite vai bem além. É um desafio. Muitas das vezes você é taxado de vagabundo, mesmo sabendo que o material que você usa é bem caro. Muitas das vezes você é tratado com falta de respeito porque a pessoa simplesmente não conhece a cultura. Muitas das vezes as pessoas têm um ódio muito grande em cima disso, sendo que tinta na parede se resolve com tinta na parede. Não é algo a ser tão irritante assim para a sociedade, mas como é algo diferente, muitas das vezes as pessoas se sentem desconfortáveis, e eu acho que meu maior desafio realmente é continuar. Lógico, na minha trajetória a maioria das pessoas foram companheiras, muita gente já parou para me escutar, parou para aprender, crianças na rua direto pedem para me ensinar. Às vezes tá acompanhado da mãe, eu pergunto se pode, porque às vezes suja e tal, e sempre deixam. E aí eu boto a criança pra pintar, e isso é a vivência. A cultura do grafite é muito mais além que tinta na parede. Porém, muita gente não entende isso, acha que é algo inútil, algo que só atrapalha a cidade. Mas não, a gente só quer colorir, dar mais vida, desestressar a cabeça. A maioria dos grafiteiros fazem porque ama mesmo. Os reais da cultura são assim. Então, o maior desafio é realmente seguir com todas essas paredes no meio do caminho, mas quem ama segue e faz acontecer o rolê da melhor forma e somando para uma cultura melhor no país. E a última pergunta, e não menos importante, mas o real tema desse vídeo: qual a maior dica para quem quer começar? Então vamos lá, já ensinando aqui vocês a partir de um erro meu, que é não começar de qualquer forma. Como eu falei lá atrás, eu catei 2 latas e fui pra rua pintar como se soubesse de alguma coisa, como se conhecesse da cultura, mas naquela época, se você me parasse na rua pra questionar, eu não saberia o que falar. Então, primeiro de tudo, pesquise sobre grafite, entenda o porquê que o grafite existe, tente contato com pessoas maiores, como a deste vídeo. Esse vídeo que tá rodando aqui o tempo todo pra vocês é de uma referência minha, um cara que se tornou um amigo, que
me ensinou o caminho certo, porque eu comecei de uma forma não desrespeitosa, mas dependendo do ponto de vista, talvez. Mas ele foi um cara que me alinhou, que falou, cara, vai por aqui, entende a cultura, treina. Então, passo esse ensinamento pra frente. Se você tá começando aí, se você é menor de idade, conversa com seus pais, conta que você tem essa curiosidade, que quer aprender e busca procurar na internet. Hoje em dia tem várias referências, não é só as que eu citei aqui no vídeo, mas tem muitas e muitas referências, vários artistas de vários lugares que podem te mostrar algo da mesma forma que você pode mostrar algo para eles. Então foca em primeiro aprender a cultura, entender, chegue com respeito. Você que ainda tem medo de ir pra rua, pintar sem pedir, ver aquele muro abandonado perto de casa que ainda tem medo, tenta conversar com os vizinhos, tenta explicar o que você tá vivendo, pede o muro, chega na moral, porque o real grafite, ele vem disso mesmo. Você vai pegar a tinta, vai pra rua, vai escolher um muro e fazer, sem ao menos esperar uma resposta positiva de o dono, porque o grafite é isso. O grafite é protesto, é aparecer, mas também existe várias formas hoje em dia de fazer arte. Você pode fazer painel, pode fazer mural legalizado. Então comece aos poucos, procure referências, converse com pessoas que estão há mais tempo nesse caminho, porque pode ter certeza que os reais dessa cultura vai te ensinar, vai querer passar para frente o conhecimento. E chega na moral, chega de boa, respeita, treina muito, busque seu nome. Nem sempre a pessoa usa seu nome real, nem sempre o sobrenome, enfim. Temos várias opções. Você pode simplesmente criar seu nome usando as letras aleatórias do alfabeto e fazer um nome único, como o meu. Vocês me conhecem aqui como Hobby e será assim. E é isso então. Basicamente, procura estudar sobre a cultura, treina muito suas letras e quando se sentir confiança, parte pra rua. Com companhia ou sem, mas busque sempre a evolução. Fechou? Tenho entendido aí um pouco da cultura. Estou longe de ser dono da razão. Eu apenas estou passando um pouco do que eu vivo e estou aprendendo a cada dia. E que vocês procurem aprender também. Jamais atropelem ninguém na rua. E quando eu digo isso é sobre pintar onde alguém já pintou. Se possível, pinta do lado. Se o muro tem espaço, pinta do lado. Mas nunca atropele a arte de alguém, porque isso é falta de respeito. Toda cidade é grande demais, tem muro suficiente. Mesmo que você estiver numa cidade de poucos habitantes, cara, vai ter sempre um lugar para pintar. Então respeite os espaços, pinte onde não tem nenhuma pintura. No geral, respeite, vai na calma, entenda a sua cidade, entende as pessoas e esteja sempre preparado, porque quando você está na rua, você pode tanto receber um elogio, como pode receber uma crítica, como pode receber uma pessoa muito educada que queira aprender e também um ignorante que quer simplesmente chamar a polícia e te mandar embora dali. Então se cuidem, galera, pesquisem bem sobre grafite. Para você que quer aprender, foque em aprender. E é isso, muita fé, força de vontade e dá-lhe tinta nas paredes. Tamo junto, gente. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí você não pode depender dos outros pra pintar, mano. Ah, pediu pra pintar, ganhou não, vai atrás de outro. Ah, deixou não? Vamos usar a população, nem pinta. Planeja um negocinho rapidão. Nunca foi fácil. Só que aí o que rola? Você no seu caso agora, dica minha pra você. Qualidade é mais importante que quantidade. Por isso que na maioria das vezes eu tô pedindo pra me pintar com o tempo. Sim, aí você faz um trampo porque elaborado.